Muito boa noite. Agradeço a todos aqueles que participam aqui desta nossa reunião virtual na série Caminhando pela Lei 6.015, que realiza uma ideia da registradora civil Thaís Castelo Branco e que tem aqui o apoio que me é muito honroso da ARPEM do Estado de Goiás. Eu quero agradecer ao Dr. Alano Nogueira e a Evelyn Valente o amparo que me permite utilizar esta página prestigiosa da entidade goiana. Antes de nós começarmos aqui a nossa exposição de hoje, eu quero cumprimentar a doutora Mágia de Freitas Vale, vejo que também está a Priscila de Paula, e cumprimento a todos. Eu queria aqui já antecipar um risco que estou correndo hoje, um risco de natureza física. Eu viajei para participar do congresso no estado do Maranhão, agora na semana passada, e levei comigo o tripé em que eu apoio o celular justamente para essas nossas exposições aqui. E calha que eu suspeito que eu trouxe o tripé aqui de volta para São Paulo, mas francamente não consegui encontrá-lo aqui antes da nossa exposição de hoje, de maneira que o celular está apoiado em cima da mesa, com um livro atrás, ou seja, numa situação de extrema instabilidade. Como essas aulas são informais, o espírito enfim, de uma certa conversa com aqueles que me dão a honra de participar aqui desta série, eu já antecipo que se esse telefone tombar, eu volto a colocá-lo direito aqui e prosseguimos como se nada tivesse acontecido. Boa noite, professora Isabela Bicalho Xavier. Bom, nós vamos começar hoje reiterando o que eu disse na exposição anterior, da semana passada, a respeito do artigo 103 da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015. Essa regra foi provavelmente revogada pelo parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal. Quero cumprimentar aqui o Dr. Silmar Lopes também, que vejo aqui na audiência, o que é para mim um motivo de muita alegria e honra. Em todo caso, é preciso que se diga que essa indicação da revogação, que está apoiada, por exemplo, na autoridade do magistrado aqui de São Paulo, especialista em registro civil, Valdir Sebastião Campos Noivo. Apesar disso, o livro que o Dr. Sérgio Jacomini e eu publicamos com a coletânea das leis que interessam aos registros públicos não indica essa revogação. Porque na altura nós tínhamos lá essa norma por ser norma vigente, embora façamos referência aqui no livro ao parágrafo 2º do 227 da Constituição Federal, que é o dispositivo que revogou esse artigo 103 de acordo com uma doutrina, como eu digo, bastante autorizada. De toda sorte, eu queria lembrar que a retificação e essa possível revogação do 103 não interfere com a retificação do sobrenome materno, quer dizer, até porque isso já estava previsto numa lei de 92, a Lei 8.560 de 1992, que já vedara, pelo caput de seu artigo 3º, que se reconhecesse a legitimação, ou mesmo que se legitimasse na ata de casamento, o caput do artigo 3º, mas salvaguardava no parágrafo único desse mesmo artigo 3º a possibilidade de retificação do sobrenome materno no termo de nascimento do filho. E essa possibilidade continua a existir, ou seja, isso não está alterado pela possível e pela muito provável revogação desse artigo 103 da Lei de Registros Públicos. Bom, o artigo 104, que é um artigo mais ou menos longo, trata das averbações no livro, diz a lei, né? No livro de emancipações, interdições e ausências. Diz isto. Nesse livro que eu mencionei, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes,
das alterações dos limites da curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação de ausência pelo aparecimento do ausente, de acordo com o disposto nos artigos anteriores. E vem o parágrafo único sobre o qual nós vamos falar alguma coisa dentro em breve. Aqui entra, primeiramente, em consideração o fato de que não há, com este nome, ou seja, com esta especialidade, um livro previsto na Lei de Registros Públicos para os assentamentos de emancipação, interdição ou ausência. Aqui o que se está a referir é o livro que está previsto no parágrafo único do artigo 33 da mesma Lei 6.015. Esse é o primeiro ponto, extremamente formal, meramente formal. Agora, a questão que interessa e que de quando em quando a quem argua a pertinência desse tipo de afirmação está numa circunstância que deve ser apontada do ponto de vista processual com reflexo substantivo, que é o que se chama de jurisdição determinativa, também chamada jurisdição dispositiva ou jurisdição de equidade. Nessa jurisdição determinativa, que é correspondente a uma pretensão determinativa, ou seja, é uma jurisdição que se chama determinativa exatamente porque é uma pretensão que é de caráter determinativo, dispositivo ou de equidade. Por que se fala em equidade? Porque aqui se busca mais diretamente uma justiça de caso concreto. Exatamente porque se busca uma justiça de caso concreto, nessas jurisdições ditas determinativas, não há trânsito em julgado material, ou seja, não há formação de coisa julgada material. As sentenças na jurisdição determinativa não fazem coisa julgada material, fazem apenas coisa julgada formal. E por isso mesmo elas podem ser alteradas. A qualquer momento, desde que haja modificação da situação de fato, essas decisões podem ser alteradas. Por exemplo, vamos tomar um termo aqui, um exemplo de interdição. Alguém é interditado por prodigalidade, ou seja, a mulher acha que o marido gasta demais. A mulher acha que o marido gasta demais com livros, por exemplo, para ser um exemplo mais ou menos próximo a mim aqui. E entra com uma ação de jurisdição voluntária para interditar o marido por prodigalidade. Imagine que esse marido, em determinado momento, resolva não gastar mais nada com livro, mostra comportamento totalmente diverso, não tem mais interesse por livros, etc. E vê-se que então desaparece o motivo dessa interdição. E depois se resolve o problema. Houve uma situação, eu tive a oportunidade de atuar num processo de interdição, em que a pessoa que estava sendo objeto da interdição padecia de uma doença, aquela doença que vem da ingestão, às vezes, de carne de porco não devidamente cozida, ou de origem inadequada, que é chamada de cistercicose. E acontece que, em virtude de um tratamento feito pela pessoa que estava então interditada, desapareceu a doença. Conseguiram evitar tudo isso. Houve expulsão do que causava essa enfermidade. Então desapareceu o motivo da interdição. E o que a pessoa faz? Ingressa com outro pedido para que se altere a decisão que foi só objeto de uma res judicata formal. E com isso, altera-se ali mesmo, não há necessidade de rescisória, de nada, no próprio processo. Hoje em dia tem sido comum isto, e sobretudo aqui eu me dirijo aos advogados presentes aqui no nosso grupo, nesses processos em que se pleiteia o fornecimento de medicação pelo Estado. Porque depois de deferida a medida, deferida a entrega do fármaco, pode ser que haja uma modificação, frequentemente há uma modificação no estado de saúde. Boa noite, doutora Amanda. Há uma modificação no estado de saúde do requerente. Então, esse beneficiário pleiteia ou a mudança do remédio para um outro tipo de remédio, seja para maior intensidade fármaca ou menor intensidade, não importa. E isso se faz no mesmo processo, porque a pretensão deduzida era de caráter determinativo
ela não está sujeita, ela está mais amplamente aberta, propícia ao campo, aquela regra dos stantibus, ou seja, do que está exatamente considerado como naquele momento, ou seja, no tempo da apreciação, que pode alterar em período posterior. E é aqui o que se passa, ou seja, um problema de interdição, um problema de ausência, essa mudança dos limites da curatela, etc., tudo isso pode sofrer alterações. Essas alterações são objeto de uma decisão judicial, e essa decisão judicial ingressa, então, para que o fato seja averbado, porque é de interesse social conhecer a mudança. Imaginemos no caso da interdição é evidente, ou seja, desaparece a interdição, é manifesto o interesse social em verificar que isso foi alterado. Mesma coisa com os limites da curatela, etc. Isso é que justifica, isso é que leva a que não haja confronto entre coisas julgadas, porque ambas são coisas julgadas de caráter formal apenas, e não material. O parágrafo único diz que haver-se-á também, no assento de ausência, a sentença de abertura de sucessão provisória, após o trânsito em julgado. Então, atenção aqui, eu sempre achei que também para o 104 haveria necessidade de certificar-se o trânsito em julgado. Eu acho que já vou especializar um pouco essa indicação, mas aqui está específico, ou seja, só após o trânsito em julgado é que poderá ser averbada esta circunstância, quer dizer, a sentença de abertura da sessão provisória, referindo-se também, de maneira especial, ao testamento do ausente, se houver indicação de seus herdeiros habilitados. Também, a meu ver, a averbação que está referida no caput do 104, também ela exige que o registrador civil verifique se houve o trânsito em julgado. Tem que haver certidão do trânsito em julgado. Não. É uma sentença que deve ser firme, ainda que só, volto a dizer, acobertada pela autoridade da coisa julgada formal e não material. Bom, vamos lá para o que dispõe o artigo 105. Diz aqui, para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento haya sido feito fora do país, será trasladado sem ônus para os interessados no livro A do cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária da comarca em que for domiciliado o adotante, aquele registro legalmente traduzido, se for o caso, para que se faça à margem dele a competente averbação. Aqui a única observação a fazer é que deve ser uma adoção, uma escritura elaborada antes da vigência do Código Civil 2002. Ou seja, não há mais essa hipótese agora de adoção por meio de escritura, desde o Código Civil 2002. Então, aqui apenas se mantém a vigência desse dispositivo, porque nada impede que apareça, ao acaso, aí alguma escritura lavrada antes da vigência do nosso atual Código Civil. Bom, vamos então aos artigos 106 e seguintes. Aqui começa o 106 tratando das anotações. Então, vamos fazer uma pequena digressão aqui a respeito desse assunto, que é uma digressão teórica que me parece interessante. O surgimento da averbação, isso eu disse há umas 2 aulas atrás, foi um marco para a passagem do registro antigo para o registro que se pode dizer moderno e contemporâneo. A averbação, a descoberta da averbação mudou a história do registro, não só do registro civil, do registro de imóveis também. Mas por que isto? Porque a averbação começou a ter um caráter, e aí ela se distingue da anotação, sobretudo do ponto de vista da teleologia ou da finalidade de uma e de outra, que a averbação começou a fazer-se para a conexão de mudança, a conexão de alteração. Ou seja, passou-se a utilizar a ideia, de certo modo isso também já
já se divertia com a anotação ou cota, podemos falar também de cota, ou referência, no direito português se fala em cota. Com a anotação, havia uma certa conexão, mas uma conexão referencial. Ou seja, para que servia ou serve ainda a anotação? Serve para ser uma mera cota remissiva. A anotação apenas remete a algum assento, apenas se reporta a algum assentamento. Diversamente, a averbação faz uma conexão modificativa. Aqui, incluindo na ideia de modificação, a ideia também de extinção. Ou seja, se nós temos um assento principal, um assento substancial, por exemplo, o assento de nascimento, né? Já disse outro dia, o assento de nascimento está para o registro civil das pessoas naturais, assim como a matrícula está para o registro de imóveis. É como se fosse aqui a matrícula pessoal. O assento de nascimento é um assento principalíssimo e ele tem, em relação ao registro civil das pessoas naturais, exatamente o mesmo relacionamento que tem a matrícula imobiliária para o registro de imóveis, que a matrícula também lá, o assento principalíssimo. Pois muito bem, vamos supor, portanto, esse assento, que é um assento, o assento de nascimento é o assento principal, é um assento substancial. Com esse assento, o que se dá é a reunião de fatores que determinam um objeto, no nosso caso, determinam um sujeito ou objeto, podemos dizer assim, a determinação da pessoa, e se torna com isso um centro de conexão, ou uma fonte capital receptiva. Ali nós vamos encontrar, vamos reunir o mais possível todos os dados que se refiram à situação jurídica, no caso da pessoa, não é? Na situação jurídico-pessoal de alguém determinado. Tanto quanto na matrícula de um imóvel, nós temos um centro de conexão ou uma fonte capital de atração de tudo que interessa à situação jurídica de um imóvel, de um determinado imóvel. Muito bem. Isso nos leva a dois tipos de indicação que se pode dizer conexionante, de conexão. Uma de mera referência. Então eu refiro num assento a existência, por exemplo, de um casamento, num outro livro, num outro etc. Num outro lugar, num outro cartório, por exemplo. Mas além disso eu posso fazer uma conexão de alteração, em que então eu inscrevo de maneira extratada, embora mais com maiores indicativos, exatamente o que está sendo alterado. Então, a averbação é uma espécie de inscrição que altera a situação jurídica derivada de um fato registrado. Então eu altero, efetivamente, com a averbação, nós vimos os casos que estão previstos na lei, a situação jurídica de um fato já registrado. E diversamente a anotação, embora também seja possa dizer-se que é uma referência de conexão, ela na verdade ela apenas tem um caráter remissivo, ou seja, ela remete a um fato registrado e não considera indicativamente, de maneira um pouco mais extensa, a própria mudança que se dá na situação jurídica que provém do fato registrado nesse assento principal. Tanto uma como outra, ou seja, a averbação e a anotação, têm caráter secundário, ou seja, caráter secundário no sentido de que acedem a um assento principal. No nosso caso aqui a menção foi o assento de nascimento, mas poderia ter sido o assento de casamento, para que isso se torne mais sabido, esses atos que posteriores vão alterar de algum modo o estado jurídico de alguém que tem o seu foco central registrário indicado no assento de nascimento, e atrai tudo ali, esses elementos vão para lá sendo levados por uma conexão modificativa, ou seja, para mostrar que houve uma alteração da situação de fato. Agora, isso pode ser feito de dois modos. Há legislações que indicam que deve ser feito por averbação. Então aqui a gente vai mudar a situação jurídica, eu vou dizer claramente que eu vou
Voltou, parece. Embora vá atuar deste modo, ela esteja voltando. Bom, vamos ver então quais são os casos de anotação que estão previstos aqui no Código. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas. Viram a ideia de remissão? A ideia de reportar reciprocamente? Ser lançados em seu cartório. Agora, chama recíprocas. Remissão, portanto, não simplesmente lançar algo que já deixe clara a mudança de uma situação jurídica, caso que seria exigível uma averbação. Volto a dizer, o legislador brasileiro optou pelo caminho da remissão, mas remissão recíproca, porque é isso que torna conexionado um assento ao outro. Se nós não tivermos essa reciprocidade, não há conexão. Portanto, a anotação é também uma inscrição de conexão, mas conexão remissiva, ao contrário que a averbação é de conexão modificativa. Então, o oficial sempre fizer algum registro, deverá, no prazo de 5 dias, comunicar, ou anotá-lo, primeiramente, nos atos anteriores, se for no próprio cartório, remetendo um a outro. Suponho que seja um casamento, ele fará anotação tanto no nascimento, quanto se eventualmente for também um óbito, fará igualmente no de casamento, ou fará comunicação, no caso de tratar-se de cartórios distintos, com o resumo do assento ao oficial em cujo cartório estiver os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita, etc. E o parágrafo único vem dizer: as comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob o ato comunicado o número do protocolo. Isso aqui é a parte administrativa. Veja o 107. O óbito deverá ser anotado com as remissões recíprocas nos assentos de casamento e nascimento, e o de casamento no de nascimento. Notem aqui o caráter principal do assento de nascimento. Em ambos os casos é a ele que sobretudo se dirige essa anotação. É lá no assento. Daí que, quando se queira realmente saber a situação de alguém, o que se pede é uma certidão do assento de nascimento. Depois aqui diz o parágrafo primeiro que a emancipação, interdição e ausência serão anotadas pela mesma forma nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher, em virtude de casamento ou sua dissolução, anulação ou desquite, separação judicial, divórcio, etc. A dissolução e anulação do casamento, diz o parágrafo 2º, e o restabelecimento da sociedade conjugal serão também anotados nos assentos de nascimento dos cônjuges. Finalmente, o 108. Os oficiais, aqui trata das penas disciplinares, remete às penas disciplinares que estão na Lei 8.935, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou atraso na remessa de comunicações a outros cartórios. Isso é sabidamente uma coisa complexa. Os cartórios de registro civil têm uma lista, eu acho que o registrador consciente no registro civil deve ter um checklist imenso, né? Páginas e páginas de checklist para ver todas as providências que devem tomar, algumas registradas como essa, mas outras tantas burocráticas. Bom, mas voltemos aqui um pouquinho mais a nossa atenção para algumas coisas. Existem 3 formas de conhecimento, normalmente, que dizem respeito à situação jurídica de uma pessoa. As pessoas, nós vivemos em sociedade por uma inclinação natural. Nós somos animais políticos, animais sociais, ou seja, necessitamos viver em sociedade. Uma criança não. Ao contrário de alguns animais que logo já podem sobreviver sozinhos, uma criança não sobrevive sozinha. Depende do amparo social, depende da família. E a própria família não é uma sociedade perfeita, no sentido de que depende de outras famílias, depende do ambiente social, da vida social. Isso nos leva a que haja a necessidade de conhecimento social e jurídico para a nossa convivência no ambiente comunitário. Esse conhecimento, às vezes, é espontâneo. Esse é o primeiro modo de conhecimento, o conhecimento espontâneo. Por exemplo,
o do prenome das pessoas. Aí estou vendo a Cláudia Rosa de Medeiros, que estou aqui, eu aproveito para cumprimentá-la, e depois sabemos que o nome dela é assim, ela se apresenta como tal, e aqui é um conhecimento quase espontâneo. Frequentemente conhecemos os nomes dos nossos vizinhos, os nomes dos nossos colegas de trabalho, tudo isso se dá de maneira não provocada. É normal mesmo que nós nos apresentemos, né, dizendo o nome quando somos apresentados a alguém. A segundo modo, a segunda espécie de conhecimento é um conhecimento provocado. Assim, nós temos um conhecimento provocado, sobretudo nos chamados registros administrativos, nos cadastros. Cadastros municipais são conhecimentos provocados. Nós temos que ir lá declarar algumas tantas coisas para fim de lançamento do imposto predial e territorial urbano, e outras coisas que somos obrigados a comunicar para termos um registro administrativo. Portanto, é um registro instado, um registro provocado, mas não é ainda um registro dirigido. A diferença entre um registro provocado e um registro dirigido é que o registro dirigido não é meramente elaborado para fins administrativos ou cadastrais, mas é elaborado para dar maior amplitude à ideia de conhecimento da situação jurídica, seja pessoal, que é o que se dá, por exemplo, no caso brasileiro, com o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, e de certo modo, com a junta comercial, que não é registro, mas enfim, exercita uma função muito próxima, e em contrapartida, a situação, por exemplo, do registro de imóveis, em que em vez de situação pessoal, a situação jurídica que se quer conhecer é a situação jurídica real. Isso se dá mediante o registro de fatos jurídicos. Essa distinção precisa estar sempre presente. Registram-se fatos para se ter a publicidade de situação jurídica. Isso nem sempre tem sido observado, tanto na prática, nas manifestações práticas, que não se percebe que vai chegar a esse resultado, quanto o que é mais grave no plano teórico, no plano acadêmico, doutrinário. E isso tem um reflexo também, às vezes, na jurisprudência pretoriana. São dois objetos distintos. Uma coisa é o objeto da inscrição. O que se inscreve são fatos jurídicos. Mas se inscreve em fatos jurídicos com o objetivo de publicar o quê? De tornar público o quê? De dar a conhecer o quê? O fato? Não. Mas sim a situação jurídica derivada desse fato. E é por isso que se fazem essas conexões. Porque não basta a indicação do fato jurídico. Por exemplo, um casamento. Alguém se casa em Miguelópolis e o registro de nascimento, o assento de nascimento, está situado, por exemplo, em Porto Alegre. Ora, a questão não é de dar publicidade ao casamento, ao fato do casamento em Miguelópolis, mas sim com a referência à inscrição, conexionando essa referência, mostrar no assento de nascimento, que, como eu disse, é o assento principalíssimo para a situação jurídico-pessoal, que essa situação foi alterada em virtude de um casamento realizado, portanto, a muita distância de Porto Alegre. Daí a necessidade da conexão. Não tanto, portanto, para que se conheça o fato jurídico do casamento, mas sim para que se conheça o que é derivado desse fato jurídico, ou seja, a alteração da situação jurídica que consta do assento de nascimento. Ali, se não houver nenhuma indicação, tem-se de supor que se trata de alguém solteiro. Então, isso é que é preciso ser compreendido quando se pensa na importância da anotação. Há uma tendência, exatamente porque a anotação é remissiva, ela não tem, portanto, a mesma dimensão, pelo menos na forma expressiva, de um averbamento, que seja coisa de menor importância. E talvez seja por isso que se tenha estimulado no artigo 108 o cumprimento, a observância desta regra sob pena de aplicações disciplinares, quando não mesmo responsabilidade civil e responsabilidade de caráter penal. Talvez seja por isso, não é? Bom, na verdade,
nos registros, no sistema do registro, não se pode falar que haja atos de menor importância. Um autor de grande relevo na parte doutrinária, um autor português morto há pouco tempo, Carlos Ferreira de Almeida, cujas lições merecem ser frequentadas, eu próprio aqui devo tributar aqui o meu reconhecimento ao que aprendi dele, das lições dele. Chama atenção para isso, o fato de a averbação ser um lançamento acessório, num certo sentido secundário, porque depende de um assentamento principal, é a mesma coisa que se deve falar da anotação, é um lançamento, uma inscrição secundária, uma inscrição acessória, não por isso torna a anotação e a averbação algo juridicamente, politicamente, socialmente secundário. Não. Tem uma importância grandiosa. Não se pode medir a importância de um ato pelo fato de ele ser acidental ao assento de nascimento. Então, guardemos-nos disso e compreendamos a importância da anotação também para o registro civil. A mesma coisa dizia há tempos a respeito das indicações nos livros 4 e 5 do registro de imóveis. Quem via aqueles livros antigos do 4 e 5, em alguns lugares do país ainda são feitos assim, escritos às vezes à mão em fichinhas que frequentemente estavam rasuradas, estavam mal feitas, perderia a ocasião de ter consciência do relevo desses indicadores. Eu tenho mencionado que o livro 5, indicador pessoal, no registro de imóveis, por assim dizer, coroa o sistema de publicidade. Se não fosse o livro 5, nós teríamos uma publicidade capenga no direito imobiliário brasileiro. Pois é. Bom, e com isso nós terminamos aqui a exposição, não só da explanação de hoje, mas do capítulo relativo ao registro civil das pessoas naturais. Uma exposição simplesinha, como convém a essas nossas reuniões, não é? Que não deve passar de meia hora, esse é o tempo que parece razoável. E começaremos depois agora vamos entrar no tema dos títulos e documentos, a partir da próxima explanação. Eu quero, antes de encerrar aqui, fazer duas observações. A primeira, para dizer-lhes da importância que foi o congresso realizado recentemente, na semana passada, da ANOREG do Maranhão. Fez-se ali um congresso na cidade de São Luís, congresso de excelente nível científico e também dogmático jurídico. Ou seja, não só, portanto, no plano da ciência, do direito registral, do direito notarial, mas também no plano da referência normativa, referência ao ordenamento posto. Eu fiquei muito satisfeito. Realmente um congresso muito bem organizado e que, em boa hora, volta as atenções para um plano efetivamente de saber não ideológico, que essa ideologia tinha sido a marca de alguns congressos mais recentes. Agora deixou-se de lado a imaginação, a fantasia e volta-se ao estudo da realidade das coisas. E a segunda observação é que eu pretendo, hoje fui convidado a uma aventura muito interessante, que é a de realizar podcasts, um por semana, de aí mais ou menos uns 15 minutos, sobre temas do direito registral e notarial, naturalmente franqueado a todo mundo que quiser ouvir, porque as pessoas às vezes têm mais facilidade em ouvir certas exposições. Claro, nada impede que alguém ouça essa, em vez de ver a minha figura pouco harmônica, prefira ouvir apenas o que eu falo, mas é diferente, pura e simplesmente um vídeo em que a pessoa tenta de algum modo manter alguma expressão gestual, e a leitura que se vai fazer de maneira mais harmoniosa, mais adequada num podcast. Então, acho que dentro de um mês mais ou menos teremos esses podcasts à disposição de todos. A ideia é fazer pela Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral,
e espero, a doutora Mônica Dalla Vecchia foi quem me propôs isso, eu aceitei de imediato, espero que dentro de um mês nós possamos ter esses podcasts aí, uma série deles, ordenadamente, tratando ao nosso modo, não é? Também com as falências que temos do direito notarial e do direito registral. Vamos ver como nós vamos estruturar isso, mas adiante eu os avisarei. E por hoje eu queria, mais uma vez, agradecer não só a presença de todos que aqui se encontram, e isso me deixa muito satisfeito, mas também ao Dr. Alain Nogueira e a Evelyn Valente, minha estimada amiga, enfim, a ARPEN do Estado de Goiás, pela oportunidade que me é concedida de poder utilizar essa página, que é uma página que diariamente aqui a gente vê que muita gente frequenta e tudo, isso me dá uma oportunidade muito grande de entrar em contato com gente que gosta dos estudos do direito notarial registral. Muito obrigado a todos. Eu não vou dizer divirtam-se no carnaval, mas repousem, descansem, leiam, meditem e rezem durante o carnaval. Será uma boa ideia. Muito obrigado e, se Deus permitir, até a nossa próxima reunião.